Boa noite, pessoal. Começamos mais um SecurityCast, webcast sobre segurança da informação, pentest, computação forense. Hoje, com o tema vulnerabilidade em roteadores. Como sempre, vamos começar com a apresentação do pessoal que faz parte do SecurityCast. Vou começar aqui com o Alberto. Alberto, sua apresentação aí, boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alberto Azevedo, sou especialista em segurança, a maioria das pessoas já me conhecem. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Ok, o Martinelli. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, eu sou especialista em direito digital. Estou aqui para tratar o assunto sempre com uma visão jurídica sobre os assuntos de segurança da informação. E obrigado mais uma vez pela audiência. Vamos tocando. Ao senhor? Boa noite, pessoal. Meu nome é Alcion Júnior, sou consultor em segurança cibernética e professor universitário na área de segurança da informação e rede de computador e software livre. E vamos aí contribuir com o tema de hoje, né? Vulnerabilidade em roteadores. Legal. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor do IFES, consultor da área de segurança da informação, né, e também participo aqui, ajudando também aqui a discussão sobre o tema de hoje, que é a vulnerabilidade em roteadores. Lembrando ao pessoal que está assistindo a gente ao vivo aí, que as perguntas já estão abertas, podem enviar perguntas, sugestões, aqui no campo aí de envio de perguntas. Algumas perguntas ficaram do último SecurityCast, que a gente discutiu sobre startups de segurança. Então vamos responder essas perguntas primeiro, depois a gente entra no assunto da noite, que é vulnerabilidades em roteadores. Então o Vinícius mandou uma pergunta para a gente, falando assim, que grandes empresas contratam outras de auditoria de segurança digital. Ele disse que nunca tinha ouvido falar, gostaria de saber se é um negócio que possa ter sucesso. E aí, pessoal, o que vocês respondem ao Vinícius? Olha, não sei, realmente é muito comum até que grandes empresas contratem empresas para fazer auditoria, porque está dentro das boas práticas, mesmo quando uma empresa seja uma empresa grande o suficiente para ter uma própria equipe de segurança, né, dentro da empresa, é uma boa prática que ela contrate uma auditoria independente para avaliar o trabalho dessa equipe de segurança. Então, é muito comum que empresas grandes, não só grandes, empresas grandes ou pequenas, o mercado da segurança é um mercado praticamente terceirizado, ele é sempre feito de fora. Quando a empresa é muito grande, ela forma a sua própria equipe de segurança dentro, mas mesmo assim ainda usa muita coisa, muito recurso de fora. Ok, legal. Realmente é uma prática, como o Alberto falou, prática comum, empresas grandes contratarem outras empresas na parte de consultoria, né, de segurança. Alguém quer complementar a resposta do Vinícius? Bom, vamos passar então para a segunda pergunta da Giovana. Deixou também uma pergunta lá para a gente lá no canal do YouTube, que ele fala que gostaria de saber como está a concorrência no mercado de segurança digital para alguém que está começando. E aí, qual é a dica para a Giovana, que está tentando aí entrar no mercado? Para isso. Olha, a concorrência no mercado de segurança ela é alta, mas não necessariamente por causa de profissionais de segurança. Como a segurança foi é uma coisa que chama muita atenção, tem muita demanda. Praticamente todas as empresas de TI se mexeram e começaram a oferecer soluções de segurança. Então você vai em qualquer empresa hoje em dia, vai lá, o cara instala firewall, o cara instala proxy, e isso acaba gerando uma concorrência direta nas empresas que são focadas em segurança. Para uma empresa que está começando, o beabá é o mesmo para qualquer outra empresa de TI. O negócio é ir focando, pegando um cliente de cada vez, fidelizando cada cliente, até que você forme uma cadeia de clientes que vão estar sempre pedindo que você atenda eles. Acho que uma dica também interessante, talvez se ela quer se destacar ou ter uma projeção um pouco maior no mercado, talvez ela tentar se especializar em um assunto. Ela tem um conhecimento geral, mas que ela conheça um assunto específico e ali ela é muito boa naquela área e ela vai conseguir ter uma penetração melhor no mercado, já que ela tem esse tipo de experiência nesse caso. Então, uma dica aí, Giovana, obrigado aí a Giovana e ao Vinícius pelas perguntas que mandaram para a gente aqui durante a semana lá no canal do nosso YouTube. Bom, começando então o assunto da noite de hoje, vulnerabilidade de roteadores. Vamos lembrar o que são roteadores. Roteadores são equipamentos que vão interligar redes diferentes, desde redes corporativas no ambiente interno, como redes
domésticas, né, quando a gente coloca aquele modem fornecido pela operadora, pelo provedor, ligado à internet, ligado à nossa rede interna, aqueles modems também fazem o papel de roteador, e aí o que acontece é que boa parte desses modelos de modems comuns, que funcionam como roteadores também, já apresentam, através de algumas pesquisas, vulnerabilidades, né? E aí o maior risco para o usuário, caso o roteador dele seja invadido, é a interceptação de dados num ataque chamado man in the middle, tem outros tipos de ataques também. E aí a ideia de hoje é a gente discutir um pouco exatamente que vulnerabilidades elas existem, como eu posso me proteger da situação e que risco eu corro nessa situação. A partir dessa pequena introdução, vou abrir para o pessoal aí, quem quiser comentar, já começar a falar sobre o tema, pessoal. O interessante sobre a vulnerabilidade de roteadores é porque é uma vulnerabilidade que normalmente as pessoas não param para se preocupar. Se você vê, existe uma conscientização para que você tenha que instalar antivírus, para que você tenha firewall, para que você tenha que atualizar o sistema operacional, existe toda uma conscientização para outros assuntos na área de segurança, mas ninguém para pensar que a vulnerabilidade pode estar dentro do firmware do teu roteador lá na borda. Então as pessoas não param para pensar que, às vezes, o problema pode ser muito maior porque você não está nem vendo. O problema está acontecendo antes de todo, você fez todo um recurso de segurança, tem firewall, você tem antivírus, você está com o sistema todo atualizado, mas o problema está mais para frente, lá na segurança de perímetro. E devido a essa questão, e é uma questão, e isso acontece tanto em empresas, na área, no setor corporativo, quanto no setor doméstico. Se você perguntar para qualquer usuário, você atualizou o teu computador? Ele vai falar para você que pelo menos essa semana ele atualizou. Agora pergunta para qualquer pessoa qual foi a última vez que você atualizou o firmware do teu roteador. A maioria das pessoas nem sequer sabia que existia, né? É verdade, exatamente. Essa questão de firmware, muitas vezes você acha que a caixa ali não tem nenhum tipo de problema nessa situação e acaba tendo um tipo de vulnerabilidade que vai afetar a sua comunicação e vai acabar, inclusive, desviando você para sites que são falsos. Isso vai acabar fazendo com que você navegue em páginas que são fakes e aí entregando informações pessoais ao atacante sobre essa questão. Alcion, quer fazer algum comentário? Temos algumas perguntas já aqui também, né? O pessoal está mandando algumas perguntas para a gente sobre isso. Eu vou aproveitar aqui a pergunta do Jonathan Nunes da Silva. Ele fala se tem algum tipo de site que liste os nomes de usuários, senhas default, de um modelo de roteador ou de outro. Bom, independente da intenção, né, de utilização dessas senhas, o que eu sempre utilizo não é nem os sites em si, mas eu utilizo o próprio fabricante. Se eu desejo saber a senha default de um D-Link, por exemplo, né, eu vou lá, procuro informações no próprio site da D-Link, ela vai ter alguns usuários e passwords comuns, padrão deles. Eles têm que colocar isso aí até como no manual. Então eu vou fazendo essa procura aí, meio que manual até na busca, né? Porque quando você faz um pen test, alguma coisa para descobrir se aquele usuário está usando, né, uma senha default, provavelmente na hora que eu descubro qual que é o tipo de roteador que ele está utilizando, tanto Wi-Fi ou roteador empresarial, né, como estava comentando, corporativo, como a gente estava comentando agora há pouco, eu já aproveito e vou no fabricante dar uma olhada nisso aí, até para fazer a listagem no próprio pentest que está sendo realizado. Eu normalmente recorro ao manual, procuro dar uma pesquisada no Google, do manual em PDF, normalmente ali tem as senhas default dos modelos, né, diferentes de roteadores, que é bem mais tranquilo. Mas é uma boa pergunta, obrigado, Jonathan, aí pela participação. O Fábio Luiz, ele pergunta se as senhas baseadas no AAA, né, funcionam. Na verdade, a questão de senhas baseadas no AAA são aquelas senhas baseadas em autenticação, autorização e contabilidade. É uma boa prática, viu, Fábio? Você adotar esse tipo de metodologia para poder garantir que as senhas vão estar adequadas, que vão ter os direitos corretos, e as pessoas que usam as senhas são as pessoas realmente adequadas nesse item. Obrigado aí pela participação e pela pergunta. Voltando aqui. Complementar um negócio, eu também acabo usando bastante Google e manual e etc e tal, mas tem um site chamado routerpasswords.com e ele tem
tudo quanto é marca de roteador lá, e que você vai lá, só diz a marca do roteador que você quer, ele te dá uma listagem dos modelos, qual que é o usuário, padrão, de usuário e senha. Às vezes facilita um pouco, porque às vezes você ter um único ponto para você dar uma olhada é mais fácil de você achar do que ficar peneirando. É que a gente gosta de peneirar, né, mas quanto a gente puder facilitar é melhor. Legal. Valeu, pessoal. A gente teve um pequeno problema aí de interrupção do Hangout. Está voltando, então, o SecurityCast sobre vulnerabilidades em roteadores. E a gente estava, naquele momento, conversando sobre a questão de ameaças, né, ou riscos que essa situação tinha no ataque a um roteador e como é que isso pode, o que risco isso levaria para o roteador. Aí o Alberto estava comentando sobre a questão dos DNS, né, de ataque através de DNS. E pode continuar, Alberto, aí seu raciocínio. Então, e a grande maioria o protocolo mais comum quando se fala em ataques a roteadores é sempre o protocolo DNS. Ele é responsável por praticamente 70% dos ataques. Então, normalmente ataques do tipo man in the middle, né, de redirecionamento de DNS, envenenamento, esse tipo de coisa. E aí depois é que vem os outros, ICMP, TCP, todos vêm depois, por último, mas o protocolo mais explorado quando se fala em termos de vulnerabilidade de roteador, é o DNS. Legal, aí. Tem uma questão também, né, do próprio atacante capturar informações do usuário, né, monitorando a rede, ou no caso agora de um roteador Wi-Fi. Se ele invade o roteador, ele pode até ter algum tipo de monitoramento ou a senha do usuário, e aí poder monitorar o tráfego do usuário nessa situação. Né? Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Bom, sobre esse DNS, esse ataque de DNS, né, que o Alberto falou, se eu não me engano, o nome dele é o DNS Changer, né, que na verdade que o pessoal coloca Trojan, né, faz um Trojan com ele e utiliza ele para fazer o redirecionamento pelos sites maliciosos, né. Tem até algumas ferramentas aí que o pessoal utiliza bastante, né, nos grupos aí que a gente vê na internet, o pessoal postando, para fazer esse redirecionamento desses sites maliciosos, como eu ia falando, utilizando esse DNS Changer, né, e tem alguns roteadores, né, a DSL no caso, que são bastante explorados aí, lógico que é aquela questão que a gente comentou, da pessoa fazer a atualização do seu firmware, né, deixar um firmware antigo, e eles vão se utilizando desses aí. Um dos modelos é aquele Modem Router 915WM, né, que é da DSL. Tem também que é o D-Link, né, DSL 2740R, também consegue fazer acesso sem autenticação remota, né, para colocar e utilizar essa exploração. E tem também o da LG DVR LE6016D. Então eles conseguem fazer remotamente um login nesses roteadores, e esses logins que eles fazem nesses roteadores sem autenticação nenhuma, é uma falha, é uma vulnerabilidade, né, que tem na página HTTP de autenticação deles, e consegue fazer a ação desse DNS interno. Então, se o usuário chegar lá e acessa um site do banco, aí eu falar, por exemplo, né, www.bb.com.br, na verdade ele vai ser direcionado a um site que tem uma VPS lá, instalada de um hacker, né, um usuário malicioso, que vai estar achando que está acessando o Banco do Brasil, mas na verdade é um site cópia, né, um site clone de fraude para ele capturar a senha do cliente. Então tem que tomar muito cuidado com aquelas dicas, né? Você vai acessar um site, não sei se meu roteador está vulnerável ou não, olhar se o cadeadozinho lá está fechado, se é realmente um certificado digital do Banco do Brasil, se está válido, esse tipo de coisa que a gente já comentou aqui em outros podcasts. Por isso que é importante as interfaces de administração serem só liberadas para a rede interna, ou seja, quem vem da rede externa, através da internet, não tenha acesso, ou não permita acesso administrativo, ou seja, que possa mexer na configuração
roteador pela rede externa. Se possível, inclusive, colocar um firewall entre esse próprio roteador e a sua rede interna, né, para que ele possa fazer a questão de filtragem do tráfego, então, pelo menos, que não seja, ou não use o DNS do roteador que está vulnerável, e muitas vezes a gente não consegue nem trocar o firmware é vulnerável, é o roteador da operadora, não tem como trocar o firmware ou atualizar o firmware, e aí eu uso um outro roteador por trás desse, um firewall por trás desse, para poder fazer a parte de checagem de DNS. E deixo o roteador externo basicamente como só uma interface para a rede. Então essa é uma questão importante. Né? Tem a parte de tentativa de atualização do firmware, para tentar resolver o problema, né? E tentar verificar no painel de controle do roteador se tem alguma forma de eu bloquear aquele acesso, ou bloquear os acessos externos ao usuário. E aí, tem uma pergunta aqui do Extreme Security, que pergunta se é comum usarmos pentest web para explorar modelos de roteadores. Né? Bom, é possível tentar ferramentas web para poder fazer a parte de teste de pentest em roteadores no ambiente remoto. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a pergunta do Extreme Security? Eu vou aproveitar deixar aí, falar de ferramentas, né? Tem até um conhecido nosso aí, que faz um site, um URL, um grupo, né? Um URL Brasil. Eles utilizam um script chamado Route Hunter BR, foi até apresentado aqui no... Como é que foi o nome? Esse é agora o nome do evento. Foi apresentado no evento aqui, em Brasília, e ele demonstrou que faz esse ataque, até respondendo a segunda pergunta aqui que está mais abaixo, ele faz esse ataque em massa. O que ele faz? Ele faz uma busca, né, de IPs da operadora. Então, por exemplo, ele pega aquele range IP da operadora X. E esse range IP da operadora X que ele pega, ele começa a fazer, vasculhar, e pingando um por um, e tentando fazer o exploit. Né? E quando consegue fazer o exploit, significa que aquele roteador é de um daqueles modelos que está dentro dele, e com isso ele consegue fazer o acesso no roteador e consegue explorar a vulnerabilidade. Sim, dá para fazer em massa. Agora, fazendo a pergunta que ele comentou, né? Se vai fazer em massa ou não, vai depender do range de IP que você tem. Se você tiver IP de uma pessoa só que tem, vai fazer a exploração de um. Mas se você tiver um range de IP muito grande, em larga escala, sim, você consegue fazer a exploração de vulnerabilidade em massa, descobrindo quais são os que estão abertos lá e explorando elas. Uma pergunta aqui também interessante. Ele falou que o Malus Sal recentemente ele fez um artigo sobre os roteadores que usamos no Brasil. São todos importados, códigos prioritários, né? E o que acha do governo questionar a abertura desse código junto aos fabricantes? Acho que uma questão bastante importante, Malus. Na verdade, muitas vezes, esse tipo de roteador, o firmware é quarteirizado, ou seja, um roteador tem um hardware americano, ou importado, mas o código do firmware veio de outro local, assim, quarteirizado, seja, ou da China, ou da Índia, né? Ou seja, e aí tem uma série de vulnerabilidades, muitas vezes o código não foi testado adequadamente, e pode atender a essa questão. Né? Em relação à abertura do código, eu acho extremamente importante que não dá para você comprar um equipamento externo que você não sabe o que está dentro, uma caixa preta, e aí simplesmente usar na infraestrutura tanto governamental, como empresarial, como até doméstica, sendo que isso pode ter uma grande brecha de segurança. Então, eu acho bastante razoável que tanto os ativos de rede corporativos, quanto os ativos de rede domésticos tenham, né, e até as aplicações também tenham o seu código aberto para que seja auditado, né, nessa situação. Então, esse é a questão em relação à pergunta do Malus aí. Obrigado, Malus, pela participação. Alguém quer comentar? Esse negócio que você citou a respeito do quarteirizado ficou bem especificado ano passado. Ano passado a gente teve um problema com um ataque que fez um grande estrago, ficou conhecido como Misfortune Cookie, que é um ataque que ele atingiu, e talvez potencialmente ainda atinge, cerca de 12 milhões de roteadores ao redor do mundo. E o problema era o seguinte: o ataque estava numa parte do firmware que chama Home Pager. E essa parte Home Pager era feita por uma empresa chamada
Alegrosoft, Allegro alguma coisa do tipo, e o problema é assim, as empresas, a D-Link, a TP-Link, etc e tal, elas subcontratavam essa empresa para fazer essa parte do firmware. E essa parte do firmware estava presente em cerca de 200 e poucos modelos diferentes de roteadores. Então, assim, ao mesmo tempo estava todo mundo infectado. E aí, assim, as empresas começaram a pegar e a lançar correções em cada um dos seus modelos, só que daí não atualizava a versão do homepage, não atualizava, não se entendiam entre elas. Resultado, o negócio virou um alho. E até hoje tem gente usando essa vulnerabilidade para poder controlar, manipular código, porque o misfortune cookie era bem simples, era só você enviar um cookie mal formado para o roteador e você conseguia redirecionar código, endereços HTTP e acessos dentro do roteador. Tecnicamente, você poderia, com cookies mal formados, você podia controlar qualquer coisa que tivesse atrás daquele roteador. Seja ser celular, cafeteira, televisão, seja lá o que for. Era um bug muito, muito, muito sério, que não foi resolvido até hoje em sua totalidade, e que deixou bem especificada essa questão dessa quarteirização, que quando ela atinge uma grande parcela da base de roteadores, ela se torna problemática. O problema é que essa quarteirização, muitas vezes, o cara vai por preço e não por qualidade. E aí, como é um código que vai espalhado por várias infraestruturas diferentes, aí pronto, aí o negócio vai ficar, realmente perde o controle completamente mesmo, né, sobre isso aqui. Tem uma pergunta aqui, falando sobre ataques, né, o Jonathan pergunta aqui, ARP spoofing, DNS spoofing, phishing, muito usado ou tem outro tipo de ataque mais comum? Normalmente, o Jonathan, o mais comum é essa questão de DNS mesmo, como o Alberto comentou, é o ataque assim, preferido, porque aí ele tem o controle completo, né, o atacante tem o controle completo da sua navegação, ele te coloca na página que ele quiser em relação a essa situação. O ARP spoofing, na verdade, ele teria que estar dentro da sua rede, né, não pela rede externa. Ou seja, o DNS ele ataca pela rede externa, invade o roteador e muda o DNS do roteador. Já o ARP spoofing, ele teria que estar por dentro da sua rede, né, para fazer esse tipo de ataque. Então é menos comum de acontecer, né? Apesar de ser possível, é menos comum de acontecer, né? Tem uma pergunta aqui também, tem alguma maneira de corrigir a falha que dá acesso ao painel de administração, por exemplo, o Clacker explora a falha, né, e aí consegue entrar no painel de administração. Eu acredito que a única forma de corrigir isso aqui que vai a atualização do firmware, é o único jeito de corrigir essa situação. O problema é que atualizar o firmware nem sempre o fabricante disponibiliza essa situação. Você quem quer comentar sobre essa pergunta aqui, sobre corrigir a falha de acesso ao painel de administração? Você tocou num ponto que é o ponto central talvez seja o grande câncer das vulnerabilidades dos roteadores, é a atualização. Todos os outros pontos, se você for ver sistemas operacionais, firewalls e etc e tal, todos os outros lados, eles investiram em atualizações constantes. Então é muito fácil você atualizar teu antivírus, é muito fácil você atualizar teu sistema operacional. Agora, você atualizar o teu roteador, normalmente é extremamente chato, porque a grande, imensa maioria você é obrigado a entrar na interface web dele, baixar manualmente o firmware novo, fazer o upload para dentro do roteador e mandar aplicar. E é o tipo da coisa que, como dá trabalho, ninguém faz, né? E aí, assim, as pessoas deixam lá, é um perigo que não está sendo visto, que ninguém está olhando, e normalmente uma atualização resolve. O grande problema é bem esse, é quando a atualização não sai, entendeu? Porque daí, assim, você tem de um modelo específico que para o teu modelo não saiu, e aí você tem que ficar com aquilo. O que dá para fazer é, como você citou no início, minimizar, entendeu? Desabilitar a interface de administração para fora, é básico, entendeu? Você usar um firewall intermediário entre a sua rede e o roteador também é uma boa prática. Não serve para pessoas físicas, né? Mas para empresa eu acho que é praticamente obrigatório. E mexer, principalmente, não deixar o teu roteador nas configurações padrão. Isso é o básico. Pelo menos isso você tem que fazer.
Acho que é exatamente por aí, né? Ou seja, muitas vezes até, infelizmente, o fabricante ele não tem interesse em até manter aquele modelo. Ele fez um lote daquele modelo, botou no mercado, depois não tem interesse nenhum em continuar com aquele produto, com aquela linha. Então, não tem nem interesse em atualizar nada. Então, esse é um problema que a gente tem que tratar. Por isso que, muitas vezes, uma economia de você comprar um roteador mais barato, mas de uma marca desconhecida, que não tem nenhum compromisso com o mercado, talvez você comprar ou gastar um pouco mais e ter um roteador um pouco melhor, de uma marca um pouco melhor, que vai te dar algum suporte posteriormente, talvez seja um investimento um pouco melhor nessa situação. Tem uma outra pergunta aqui, não sei se alguém quer comentar uma coisa, se puder pode me interromper, mas se não, tem uma outra pergunta aqui. Quanto aos contratos com as operadoras que criam configurações que vazam e não são corrigidos, como usuários e senhas de acesso a protocolos, e ele fala aqui de uma coisa interessante do SNMP, que muitas vezes, alguns roteadores vêm de fábrica, erroneamente, com SNMP habilitado, que é o protocolo de gerenciamento, que permite que de fora você consiga alterar todas as configurações do roteador. É um risco grande também de funcionamento, isso tem um problema grave, e você tem que observar isso na configuração e desabilitar na mão, muitas vezes, na configuração. Então, é o Raider que mandou a pergunta. Obrigado, Raider, aí pela participação. É verdade isso aqui. As operadoras, elas são as melhores amigas dos hackers, porque elas, pela necessidade de redução de custos e para manter vários milhares e milhares de equipamentos, elas usam uma configuração padrão para todos eles. E aí vaza um deles, pronto, eles já têm o controle de todos. Ano passado aconteceu exatamente isso todo mundo ficou sabendo sobre isso, só que ninguém sabe os meandros do negócio. Quando caiu a PSN e a Xbox Live, que a galera ficou todo mundo sem jogar, foi aquele bafafá e tal, não sei o que, babá, os hackers derrubaram a PSN e a Xbox Live com uma botnet gigantesca de roteadores domésticos. E esses roteadores domésticos foram invadidos, foram comprometidos, simplesmente porque eles estavam com a configuração, ou com a configuração padrão, ou vários roteadores com a mesma configuração, como é o caso das operadoras. E aí eles se comprometeram, se eu não me engano, tem mais de 500 mil roteadores nessa botnet, de um grupo hacker chama Lizard Squad, e os caras são audaciosíssimos, porque eles derrubaram a PSN, derrubaram a Xbox Live, e aí agora eles estão vendendo, alugando a botnet que eles deram o nome de Lizard Seekers, não, um troço assim, não, Stresser, Lizard Stresser. E aí eles estão alugando, para você que se você tiver dinheiro e quiser pagar, você pode alugar a rede para derrubar uma empresa ou alguma coisa específica. E a gente tem que se considerar que uma botnet grande o suficiente para derrubar a PSN ou a Xbox Live é uma baita de uma botnet, né? E eu ainda digo mais, viu, Azevedo? A questão disso aí, além desses problemas de vulnerabilidade que estava comentando, as operadoras agora estão com a mania de querer fazer igual faziam com o celular antigamente. Ele pegava o celular e fazia uma firma ali padronizada com o logo da operadora. Eles fazem isso agora para ter o acesso remoto ao roteador Wi-Fi do cliente. Assim, minha Wi-Fi vai ser não. Aqueles combos, né? Faça sua assinatura com a nossa empresa aqui, ganhe a rede Wi-Fi gratuita, ou um roteador wireless gratuito com a gente, que a gente vai lá e instala para você. Para facilitar a vida deles, eles vão lá e fazem esses firmwares customizados para terem acesso ao momento que eles quiserem para fazer a configuração, alterar a configuração do cliente. E com essa forma, eles conseguem ter o acesso ao roteador do cliente, só que o firmware fica desatualizado e eles bloqueiam diversas funções administrativas. Você entra lá para fazer, você não consegue alterar a função administrativa que tem lá para mexer. Então isso é um problema também que traz, né? Você não consegue atualizar e além disso as funções administrativas ainda ficam bloqueadas. Então nem sempre o vem de brinde já junto com diversas vulnerabilidades, né? Você ganha um roteador Wi-Fi cheio de vulnerabilidade para você utilizar, o que se torna perigoso também. Isso é promoção, né? É a promoção que você compra um roteador e ganha as vulnerabilidades juntas. Faz parte do negócio, né? Lá. E aí quando você, acho que quando você copia, né, ou faz a mesma cópia do firmware em todos os lugares, tem a vulnerabilidade e acabou para todo mundo, é a mesma coisa lá. O Jonathan pergunta aqui também qual é o modelo de roteador é menos vulnerável, da Cisco ou da D-Link, né? E aí, qual é a opinião aí?
Não existe um roteador menos vulnerável. É isso aí. Todo roteador é vulnerável, até pelo aquilo que a gente falou antes. Os roteadores, eles compartilham grande parte do código. Foi até aquele exemplo, é um exemplo muito interessante e bem específico, porque ele mostrou uma vulnerabilidade geral. São 12 milhões de equipamentos que foram vulneráveis na mesma vulnerabilidade, ao mesmo tempo, de 200 tipos de equipamentos diferentes, de operadores diferentes, dia da D-Link, dia da Cisco, de todas elas, entendeu? Então, como elas compartilham partes do código, não existe um mais seguro ou menos seguro. Obviamente que existe mais qualidade. A gente sabe que, normalmente, roteadores da Cisco têm uma qualidade maior, uma qualidade superior, né? E a gente também sabe que a Cisco, até dependendo do tipo do roteador, do modelo do roteador, ela vai lançar uma correção mais rápida. Então, não que ele seja mais seguro, mas você vai poder tentar arrumar ele mais rápido do que ou pegar uma marca barbante qualquer. Mas não que ele seja mais seguro, propriamente dito, né? Não tem jeito. Às vezes você utiliza uma marca dessa aí, como a gente já comentou em outros webcasts, e aí você pega uma Cisco dessa que utiliza alguns outros tipos de artifícios, né, que são do governo americano, lá junto à NSA. Por exemplo, de acordo com a lei do CALEA, como foi citado aí o SMNP, eu aproveito a deixa agora para comentar, né, o próprio SMNP ali tem algumas regras da CALEA, que eu vou pegar ele daqui a pouco e citar para vocês, que faz com que abra essa configuração de roteadores e busque informações em roteadores, na verdade, em todos os equipamentos eletrônicos que são produzidos nos Estados Unidos, tá? Essa é uma legislação americana de anti-fraude, não, desculpa, anti-espionagem, né? Então eles vão espionar os equipamentos, não só celulares, como equipamentos de rede, em busca de informações para ir atrás de uma pessoa que está procurando fazer terrorismo, ou que eles acham que tem essa intenção aí. Esse lance que o Alciano falou tipo assim, é a cereja do bolo, né? E daí a gente já tem todos os problemas inerentes na questão dos roteadores, que faz parte do processo, e aí em cima disso tudo agora a gente descobre que a NSA também está interessada em implantar firmware e backdoors dentro dos firmwares sem você saber que ela implantou. Então a gente sabe agora, a gente já ficou sabendo recentemente, que a NSA intercepta equipamentos em trânsito. Então, por exemplo, uma empresa X compra 200 equipamentos da Cisco. Eles interceptam esse malote, e detalhe, nós não estamos falando só de roteadores, então, são roteadores, servidores, qualquer equipamento de rede de borda. Então eles interceptam esse pacote, alteram os firmwares, colocam backdoors dentro dos firmwares desses equipamentos, fecham, eles têm o selo da fábrica para poder fechar, fecham e despacham de novo para a empresa recebe como se não sabe nada, como se nada tivesse acontecido, não tem nem como saber que vai ter que ter todo um processo ali, um recurso de segurança para descobrir se quer que está sendo investigado. E aí, assim, quando a gente fala em empresas, são qualquer empresas, e o próprio Edward Snowden já declarou especificamente que a NSA foca em provedores, e provedores grandes. Então, por exemplo, um provedor vai lá e compra vários equipamentos de rede, existe uma grande chance de que esses equipamentos já estejam chegando comprometidos direto da fábrica. Ele sai da fábrica correto, ele é comprometido no trânsito e chega no destino comprometido. Alberto, não é nem roteador só não, foi identificado já pela NSA, que ela interceptava, né, entregas de equipamento, e não só de ativos de rede, servidores também, servidores da Dell eram interceptados no meio do caminho, as caixas eram abertas cuidadosamente, trocavam os firmwares das BIOS, dos servidores, fechavam, como você falou, tinha uma fita exatamente igual a da Dell para lacrar, sem que a Dell nem soubesse, muitas vezes a Dell nem sabe da situação. E aí entregava no destino já com o malware, né, ou com o spyware instalado dentro da situação. Então essa é uma situação muito, muito grave realmente em relação a isso aqui. Né? Pode falar. Vou fechar aqui. Eu pesquisei aqui no Object Navigator, né, do SMNP, aí você faz uma pesquisa por CALEA, aí tem um objeto chamado CXGPC Media GW CALEA Enable,
ele fala exatamente aqui a descrição, né? Então é o Communication Assistance for Law Enforcement Act, né? Então a lei de assistência de comunicação dos Estados Unidos, que é uma feature, né, que atualiza a intercepção de chamadas e ligações e qualquer tipo de conexão originada e terminada por ela. Então isso é só uma das configurações que já vem lá para habilitadas no SMNP. Então isso está dentro do protocolo. Ele não precisa nem às vezes estar lá, vou ter que abrir a caixa. Então isso já está dentro do protocolo SMNP e quando você habilita ele já vai junto um pacotinho mandando informações lá para o pessoal. Quando eles quiserem acessar seu roteador para alguma investigação, eles já conseguem. Legal. Tem uma pergunta aqui do Kelvin, perguntando assim, algumas empresas dão um roteador simples, não deveria ser a obrigação fazer uma configuração mais segura para o cliente, colocar uma senha admin diferente dos demais? Kelvin, eu acho que deveria, obrigado aí pela pergunta, deveria, mas muitas vezes as empresas não estão preocupadas com isso, estão preocupadas em vender o serviço, né? A segurança, na verdade, cada usuário acaba que se virar. Como, infelizmente, a maioria dos usuários não tem o conhecimento técnico suficiente para poder fazer a configuração, acaba recebendo um presente de grego, né? Ou seja, aí instala na sua rede e acaba abrindo, né, a situação para fazer essa questão. Né? Alguém quer comentar sobre isso? Vai? A obrigação da empresa, né, só para fechar, a obrigação da empresa realmente existe, né, o problema é que a gente sabe que isso nunca acontece. Eu costumo fazer o seguinte, você vai lá fechar, o cara vai te dar de brinde, aquilo ali tu vai, anuncia num site qualquer, vende aquele roteador e utiliza o seu mesmo, que você compre e aplique a segurança correta. Porque como a gente sabe, a painel de administração já é praticamente todo bloqueado, só para você ter acesso a uma coisa ou outra, como mudança do SSID ou canal, né? Às vezes nem isso, pelo que eu já vi, em alguns roteadores. Então, o interessante é colocar um roteador seu mesmo para evitar que você tenha esse tipo de vulnerabilidade ativa nele. Legal. O Raider faz uma outra colocação aqui interessante de discutir, que fala assim, o novo Marco Civil da internet inclui esse tipo de problema ou classifica quem é o responsável por usar um roteador que foi invadido? Olha só, até que eu saiba não, acho que o Gustavo poderia, não sei se ele vai conseguir conversar. Está ouvindo, Gustavo? Pode comentar. Pessoal, estão me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Tá, essa questão do Marco Civil, ela não prevê, ela não entra nesses detalhes de segurança da informação. A única norma, né, assim, jurídica correlata que nós poderíamos citar é o decreto 8135, né, que exige o que? O software auditável. Agora, até que ponto esse software auditável é o software que a gente instala na máquina ou é o software que também compõe o firmware do equipamento, né, a gente não sabe, cabe uma interpretação, né? Agora, esse decreto ele também pede que os equipamentos que garantam a interconexão da comunicação, né, das autarquias federais a nível de governo federal, eles sejam seguros. Então, eu estou entendendo que, com esse decreto 8135, eu posso me valer dele para o quê? Para auditar ou para exigir que esses softwares que venham, inclusive no firmware, no EPROM, por exemplo, se vierem naquela memória que não é a flash, aquela que é cravada, ela é escrita mesmo, assim que não tem como apagar, você, inclusive, substitua isso, peça substituição disso por um software que você conheça um código que vai controlar a máquina efetivamente. Eu estava comentando, antes da gente entrar no ar aqui com o Alcion, isso foi uma conversa que eu tive com o Mad Dog lá na Campus Party, né, que ele falou que os Estados Unidos eles deixaram de consumir para o governo, né, assim, os softwares que venham em máquina, né, hardware e software que venham da China. Porque a China também tem um programa de espionagem, né, de cyberespionagem, muito forte. E como eles que fabricam o hardware, né, nada os impediam de colocar dentro desses chips, desses EPROMs, código malicioso que permitisse o acesso remoto. Então, hoje, os Estados Unidos trabalham com uma ideia de soberania computacional também. Uma coisa que o Alcion discute bem na dissertação dele, por exemplo. Essa questão da soberania nacional, aí, da questão da criação, como a gente viu, né, a China começou a utilizar as próprias ferramentas que os Estados Unidos estavam utilizando. Então, se eles estão fazendo essa espionagem, né, do outro lado, e nós temos o seguinte, né, a ideia é que cada país vá lá e crie, né, desde aquela plaquinha sua, como eu estava falando contigo, Gustavo, antes, cria a sua plaquinha de silício, cria o seu chip computacional,
faça tudo do zero para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Quando a gente já fala em larga escala, lógico, né? Segurança cibernética, defesa cibernética do país. Óbvio que a gente não vai pensar isso para o usuário final agora, nesse momento. O ideal era pensar nisso aí para o país inicialmente. Depois que se constituísse, aí sim, vamos pensar em fazer uma coisa interna, né? Começar a divulgar para o público menor, para grandes empresas, e assim vai diminuindo até que chegue nas nossas casas com uma segurança maior, né, para evitar esse tipo de lei como o CALE, que pode ser invasivo nas nossas casas se a gente participar efetivamente do governo americano. Né, só para estar utilizando o produto que é feito lá, produzido lá. Agora, uma coisa que... Será que você notei que isso é engraçado, cara? Que o país que tem indiscutivelmente o maior programa de vigilância mundial estabelecido e maior estrutura, sabe, não tem nem como comparar, tome certas medidas para não ser espionado pela China. É, no mínimo, estranho, engraçado, né? Verdade que eles façam em relação a isso aqui. Muito bem, alguém quer comentar alguma coisa? A gente está já se encaminhando para o final, faltam só alguns minutos aqui para a gente cumprir nosso horário regulamentar de meia-noite, né, para a gente encerrar a situação. Que alguém tem algum comentário? Tinha uma pergunta aqui interessante do Matheus Nandari, está falando que ele usa um roteador chamado Technicolor. Nunca tinha ouvido falar nessa marca, viu? Que é da Oi, aí parece que instalou lá para ele essa situação. Bom, e ele pergunta se ele gostaria de saber como é que ele sabe se o firewall dele é bom ou se não é do roteador. Normalmente, o Matheus, esses firewalls que vêm nos roteadores são horríveis, são péssimos. Na verdade, o ideal é que você use um firewall externo. Se você quer realmente usar um firewall para ter um nível mínimo de segurança, é usar um firewall externo a esses dos roteadores que estão aqui, né? Nesse caso. Você quer comentar? Além disso, assim, uma coisa que ele pode fazer, assim, eu endosso o que você falou, isso é fato. Normalmente esses firewalls que vêm dentro desses roteadores, eles são horríveis, até porque eles não têm a capacidade para ser firewall, eles não têm a capacidade de memória, de gerência de regras de firewall para ser firewall. E então, se você quer levar a segurança a sério, você tem que botar um firewall atrás disso, nem que seja numa máquina virtual atrás, mas tem que botar um firewall atrás desse roteador. Mas uma coisa que você pode fazer para, não, eu estou preocupado com a segurança do meu roteador, até queria deixar, já que nós estamos no final, né? Queria deixar de dica, tem um site que chama checkmyrouter.org, né, em inglês, checkmyrouter. E ele é um site que ele checa o teu roteador para as principais dessas vulnerabilidades que a gente falou durante o programa. Ele checa para a vulnerabilidade do PLP, ele checa para várias vulnerabilidades, e ele é bem simplesinho de usar, por sinal agora, se não me engano, eu até entrei ele agora, ele está fora do ar, mas ele faz port scan, ele tem todas umas ferramentas de rede para você pegar e determinar como é que está a segurança do teu roteador. É um sitezinho bem legal, bem simplesinho de usar, eu deixo de dica para o pessoal aí. Legal. Bom, pessoal, estamos aqui nos encaminhando para o final, tem algumas perguntas ainda aí, pessoal que... Oi, diga. Para comentar uma coisa que é sobre o roteador da Oi, enfim, aí me lembrou uma notícia que a gente já comentou aqui no SecurityCast, que a Oi ela foi multada em mais de 3 milhões de reais, né, por monitorar o tráfego, né, dos consumidores através de um programa chamado Navegador. Né, assim, então, quem usa equipamento dela assim, não sei até que ponto, mas talvez snifar a rede para saber se algum outro tipo de informação, além daquilo que mesmo deva ser enviado, possa estar sendo monitorado. É um caminho, né, assim, é usar a tecnologia contra a tecnologia, naquela lógica de inteligência e contra-inteligência militar, né? Você pega a tecnologia e monitora ela mesma para saber se ela está realmente atendendo ao fim ou se ela está fazendo o quê? Utilização diversa da que ela se presta. Legal. O John aqui até colaborou aqui com a gente. Obrigado, John. Ele fala que o roteador Technicolor ele é israelense e remarcado. Na verdade, então, aí está a explicação aí do fabricante, né? Medo, assim, olha o tamanho do medo de usar um negócio desse. É mesmo, hein? Deve ter de tudo lá dentro. Legal. Bom, pessoal, então aqui estamos quase nos minutos finais aqui da situação. Eu vou passar, como a gente normalmente termina aqui nosso SecurityCast, para cada um aí destacar, ou você tem algum destaque aí de segurança
que aconteceu, ou notícia de segurança desses últimos 15 dias aí. Então, vou começar a falar pelo Alberto aqui. Alberto, alguma coisa para destacar em relação a isso? A segurança? Não tem, nesse assunto que a gente falou a respeito de roteadores, não. Uma coisa que a gente acabou esquecendo de comentar nessa parte de roteadores é que, assim, embora a gente tenha dado toda uma má notícia, etc e tal, existem coisas que você pode fazer para se defender, entendeu? O grande problema é que você tem, em certas situações, está de mãos atadas e a grande maioria dos usuários não sabe fazer essas coisas. Então, enquanto tiver uma massa de manobra para ser usada na internet, a gente vai continuar tendo problema, porque, como eu falei, o DNS é um dos principais ataques, mas uma outra coisa que é muito usada essas vulnerabilidades roteadoras é para criar botnets para fazer ataques de DOS pelo mundo afora. E eu citei um exemplo, que é o da Sony, mas tem vários, tem outros que foram acontecendo durante o tempo e vão continuar acontecendo, porque as pessoas não atualizam, o roteador está lá funcionando, está ligado na tomada e está vulnerável. Legal. Alcion, sua notícia ou destaque da semana? Aí, ó, depois de eu avisar a Microsoft, né, a pedidos do público aí que já estavam perguntando, depois de falar do navegador Spartan, a Microsoft lançou no dia 24 uma campanha que vai pagar $15 mil para quem conseguir achar uma vulnerabilidade no Spartan. Eu já digo de antemão, né, eu acho que isso aí foi uma jogada, um tiro no pé, que eu acho que a Microsoft vai falir daqui a 2 meses, né? Se a gente for começar a achar, se começar a listar, a Microsoft vai falir. Eu acho que eles estão querendo realmente vender empresa, eu não sei o que eles estão querendo com isso. Mas já está lá dizendo, né, no próprio Windows 10, já tem até as imagens desse novo navegador, que eu digo que ele é bem parecido com o Google Chrome, a ideia, mas não adianta, né? $15 mil para quem achar vulnerabilidade, quem quiser ficar rico, esse é o momento. Legal. O senhor gosta da Microsoft. Olá, Gustavo Martinelli, seu destaque. Pessoal, queria comentar uma notícia assim, quentíssima, né? Saída do forno agora, que é o movimento da Polícia Federal, que ela está tentando agora requerer judicialmente que seja possível instalar um cavalo de Troia nos smartphones dos investigados. Ou seja, quando uma pessoa se tornar suspeita, ela vai requerer autorização judicial para instalar um smartphone, instalar um cavalo de Troia no smartphone que simplesmente vai pegar tudo. WhatsApp, Facebook, Twitter, e-mail, SMS, enfim, e vai armazenar, vai replicar esse dado para uma base na Polícia Federal e vai armazenar. Né? Então, assim, isso seria feito por meios não invasivos, né? Ninguém ia tomar o smartphone, pelo que diz a reportagem. Todo mundo ia, os policiais enviariam um link que a vítima, clicando nesse link, seria infectada, digamos assim, pelo cavalo de Troia, que começaria, então, a fazer as operações. Bom, essa é uma política bem repressiva, né? Essa é bem invasiva também, né? Mas nada diferente do que a lei já não permite atualmente em questão de interceptação de dados. Desde que haja, né, um período que a lei permite, por exemplo, na interceptação telefônica, de 15 dias renováveis por mais 15, né, ou no estado, né, assim, que a gente tem de exceção, que é 30 por mais 30 dias. Né? Agora, então, assim, não é nenhuma novidade que isso possa ser feito, nem tecnológico, inclusive, mas é uma novidade que a Polícia Federal queira o quê? Implementar isso como seu modus operandi na hora de atuar em cima de um investigado, o que também é um pouco retrógrado, né? O Brasil talvez seja o único país que talvez não trabalhe assim também, né? Então, mas agora já estão se pensando em fazer esse tipo de uso. Então, eu não sei, de repente o software de criptografia dentro do smartphone, que criptografe o smartphone, né, fim a fim, né, talvez possa impedir isso se não for um programa de keylogger, né? Que aí, como diz o criptologista Pedro Rezende, se você capta a mensagem entrando no programa que vai encriptar, então você capturou ela em texto claro, então de nada valeu a criptografia, né? Então, assim, eu não sei como é que esse cavalo de Troia faria essa captação, se só na digitação ou então na hora que o pacote é enviado ele captaria o pacote dentro do celular. Mas, enfim, a notícia é bem séria, né? E saiu hoje a notícia, assim. Então, para assim, os investigados vão ter agora os smartphones, que são computadores de mão, né,
tendo o cavalo de Troia instalado para poder o quê? Monitorar todo tipo de comunicação que ele tiver. Opa, então já vou deixar anunciado aqui, tô vendendo meu celular, quem quiser comprar a partir de agora, baratinho. Alguém tem aquele celular Nokia que tinha uma lanterna na ponta dele? Que eu vou voltar para isso, gente. Exatamente o que eu ia falar, Cid. Na verdade, Gustavo, você definiu ou levantou a notícia que eu também tinha separado aqui para comentar, que exatamente a notícia da Polícia Federal. Não, porque é isso, sem problema. Isso aí, ó, a notícia é importante que mais de uma pessoa sacou essa situação. Eu tinha lido também a matéria, achei uma questão completamente absurda dessa invasão de privacidade em relação a isso. Na verdade, a proteção é, como você falou, ou criptografia, ou então aparelhos que você tenha um software que você consiga confiar no software que está ali, ou seja, ou um Cyanogen, ou outro software que você tenha auditoria do código, e aí você sabe aonde você está usando. Ou então, usar os tijolões, né? Os antigos tijolões, que não instala nada, não roda nada, e aí você tem, talvez, uma situação um pouco menos, né, vulnerável para essa situação. Mas realmente é uma notícia importante e merece ser citada aqui no ambiente, no nosso bate-papo aqui. Eu estou pensando em baixar aquela RFC do Pombo Correio. Ver se eu implemento aqui em casa, porque assim, cada dia mais que eu estudo sobre tecnologia e direito, eu vejo que a coisa tá... E essa política, né, assim, repressiva, digamos assim, né, de instalar o software, né, de você entrar na esfera da privacidade, no domínio privado do ser ali, né, porque a interceptação telefônica se faz, né, assim, do telefone para fora, né? Agora você quer o quê? Quer captar tudo. Né? Se, por exemplo, o investigado tira foto dele da esposa, por exemplo, né, durante um ato, né? Então, assim, tudo, né? Você vai acabar tendo o poder de saber muito além do que aquilo que a investigação requer. Nesse ponto é minha crítica com relação a instalar um cavalo de Troia no smartphone do investigado. Não, você pode até captar o áudio de uma reunião que o telefone está em cima da mesa. Mas o ambiente que o celular pode virar, que até o Snowden denunciou isso que a NSA faz, né? Exatamente. Então, até isso pode acontecer. Então, é realmente muito grave. A notícia merece ser comentada aqui. Você lembrou da notícia, eu também tinha separado para comentar, que realmente a notícia é muito grave, né, diante de tudo que a gente está vendo por aí. Esse pensamento, assim, que quem se interessa por esse tipo de repente, de leitura, esse pensamento me lembra muito um pensador norte-americano que é adotado pelo governo Barack Obama, que é o James Quinn Wilson. Ele é um pensador que tem uma filosofia bem repressiva em questão criminal, né, na criminologia, né, mas ele é um pensador bem influente também, que ele é de um calibre de Noam Chomsky, por exemplo. Embora eu considere o Noam Chomsky melhor, mas é opinião minha, né, assim, então quem tiver interesse em ver o nível de repressão das políticas, né, criminais, né, norte-americanas, pode pegar algum estudo do James Quinn Wilson. Bom, legal, pessoal. Pode falar, Alberto. Esse é exatamente o objetivo do cavalo de Troia, entendeu? O objetivo do cavalo de Troia é uma analogia ao que aconteceu na Guerra de Troia mesmo, e a ideia é minar as defesas. Então, mesmo a criptografia, ela se torna inútil, e daí vamos pegar o caso do WhatsApp. Sempre vai ser sempre o alvo preferido ali. O WhatsApp está com um sistema de criptografia e de segurança muito bom. O WhatsApp implementou no ano passado agora o sistema de criptografia do TextSecure. Não sei se você se lembra do TextSecure. Então, em termos disso, hoje em dia, por muitas pessoas, o WhatsApp é considerado provavelmente um dos mensageiros mais seguros que a gente tem disponível no mercado. Só que a partir do momento que o cavalo de Troia está no teu celular, faz diferença, porque ele vai conseguir localmente todas as mensagens que você manda e que você recebe. Melhor ainda, ele vai conseguir todas as fotos, tudo que você vê ali, como vocês citaram ali, ele pode usar o celular como microfone. O celular é uma arma, ele pode fazer o que ele quiser com aquilo, entendeu? Verdade. Bem, pessoal, vamos então passar para o encerramento, passar a palavra aqui para as rápidas despedidas de cada um aqui, para a gente poder encerrar aqui o programa. Vamos começar pelo Alberto, novamente. Alberto, aí suas considerações finais aí para o pessoal. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pela audiência, pelo pessoal ter vindo. Esse como era um assunto que interessava bastante, deu bastante gente perguntando. A gente está aqui para isso mesmo, até semana que vem. Legal. O Alcion? Agradecer ao pessoal aí, como
Azevedo pela audiência, o Jonathan fazendo perguntas aí, Kelvin, fez até algumas perguntas aí, até ele fez um elogio ao nosso trabalho. Então, esperar vocês daqui a 15 dias, né, novamente, e agradecer a todos aí, né, Azevedo, Martinelli, o próprio Sodré, pela companhia em mais um webcast. Legal. Martinelli. Pessoal, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Está cada vez mais legal, porque vocês estão participando cada vez mais de perguntas bem incisivas, né, sobre o tema. Então, assim, continue participando, né, e tragam também pessoas que possam agregar, de repente, também como vocês fazem, fazendo perguntas e contribuindo com mais informações como essa questão do roteador, por exemplo, da Oi, que é fabricado no Israel. Isso foi muito bom ficar sabendo, por exemplo, aqui. Então é isso aí, gente. Obrigado, né, até o próximo SecurityCast. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez aí a todos os colegas que dividiram comigo aqui o SecurityCast, o Alcion, né, o Alberto, o Martinelli, obrigado aí pela companhia. Obrigado a quem acompanhou a gente até aqui agora. Obrigado ao Kelvin, que fez até alguns elogios também para a gente aqui no nosso trabalho. Agradecer pelas mensagens, muitas perguntas que estão aqui para a gente. Lembrar que o nosso site, né, nós temos um site no Facebook, no facebook.com/seccast. Nosso site no YouTube, quando você quiser rever todos esses vídeos, estão lá no youtube.com/securitycast. E a gente tem um canal no eMasters, no emasters.com.br/perfil/securitycast. Lá no eMasters tem, além do vídeo, tem o áudio dos programas também. Quem quiser baixar só o áudio, está lá disponível. Temos na próxima gravação, dia 11 de maio, às 11 horas, estamos aqui de novo. A gente vai colocar lá no grupo lá a votação dos próximos temas. Esperamos aí a participação de todos para a gente escolher um tema legal para discutir no próximo SecurityCast, dia 11 de maio. Obrigado mais uma vez a todos, boa noite e até o próximo SecurityCast. Abraço a todos aí, valeu. Boa noite. Boa noite.